Ol- Olá, gente querida que nos acompanha através da TV Web Mato Grosso News. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mentes Livres e Leves. E o coração como é que está no dia de hoje? Pensando já na reta final do ano de 2023, tenho certeza que vocês estão aí pensando quais os frutos já colheram, o que ainda vão colher e o que estão pensando para o ano de 2024. Então, nós sabemos que hoje uma vida mal planejada também é uma vida mal executada. E para dar um super presente para você nesse mês de dezembro, nesse tempo de festa, nós trouxemos aqui hoje uma convidada muito especial para nos dar um presente de insight, de dicas para que a gente possa começar o nosso ano com o pé direito, com muita dedicação à nossa vida. Seja bem-vinda, Sandra, que alegria ter você aqui no nosso podcast. Fiquei muito feliz pelo seu sim, já agradeço por você estar aqui. Eu que agradeço o convite, foi uma honra receber o seu convite e é um prazer compartilhar com as pessoas as informações que eu aprendi na minha jornada. Olha, eu conheço a Sandra através da minha irmã, já tem um tempão que eu vejo a Sandra trilhando, ajudando pessoas, colocando o conhecimento dela em prática, ajudando outras pessoas a se transformarem. Então, ter a Sandra hoje aqui conosco, realmente, ela ter aberto um espaço da sua agenda para estar conosco, é muito valioso. Mas para que as pessoas que ainda não te conhecem, e até mesmo aquelas que te acompanham, né, Sandra? Quem é a Sandra Viana? Então, hoje eu trabalho, né, com vários projetos, algumas mentorias específicas individuais, mas eu venho, né, da contabilidade. A minha primeira formação, eu sou contadora. E eu brinco que hoje eu só conto histórias, né? Mas a minha primeira formação foi Ciências Contábeis. Eu tive uma experiência muito valiosa em sala de aula na UFMT. Dei aula 2 anos na UFMT, no Departamento de Ciências Contábeis. E depois atuei como professora também de contabilidade mais uns 3, 4 anos numa escola de ensino médio. E hoje eu trabalho exclusivamente com acompanhamento, né, orientação mais individual. Faço também algumas palestras, alguns encontros, que estou voltando a fazer um movimento, principalmente com mulheres. Mas eu atendo também os meninos. Os meninos que querem, né? Que se abrem as oportunidades. Então quer dizer que a Sandra já traçou um caminho bem longo de experiência para poder chegar onde chegou hoje, fazendo o que faz. Sim. Eu acho, Sandra, que é legal compartilhar isso, sabe por quê? O nosso podcast também tem muita juventude, tem os adolescentes, né? Eu também trabalho com adolescentes. Então, no campo das ideias, nessa fase da vida, a gente acha que é uma coisa só, né? Você se formou para isso, ou se você não se formou, ou se o que você está vivendo agora parece que é para o resto da vida. Hoje está mais difícil para o jovem, eu creio assim, porque lá atrás o jovem não tinha muita opção. Então ele sabia que ele ia para uma faculdade, terminar uma faculdade, arrumar um bom emprego e, vamos dizer, seria isso. Hoje a gente vê que as oportunidades para o jovem que está despreparado, ela complica a vida dele. Por quê? Porque são tantas opções que esse jovem não sabe o que decidir, não sabe o que vai fazer. E aí ele perde 1 ano, 2 anos, sem saber o que quer, porque tem muitas possibilidades. Deveria ser, né, um benefício, mas se a pessoa não estiver preparada, se torna uma interferência às opções. E hoje o jovem, ele pode fazer uma faculdade online, ele pode fazer aqui presencial ou em outra cidade, ele tem essa gama de possibilidades. E isso deveria ser uma coisa muito boa, que na minha época não tinha. Eu fui fazer a formação de ciências contábeis porque não tinha a faculdade que eu queria e eu não tinha condições de ir. E hoje não, a gente vê assim, a possibilidade está batendo na porta das pessoas, mas são, né, ciclos, são jornadas diferentes. E aí que eu vejo a importância da mentoria, do acompanhamento, de uma referência. Porque, de fato, nessa fase da vida, não é simples, né, a gente fazer escolhas. Então, se a gente tem condições de ter um acompanhamento, uma referência, se a gente está num ambiente onde a gente é acolhido nas nossas indagações e dúvidas,
aí sim, essa gama de possibilidades vira realmente uma oportunidade, né, Sandra? Mas eu acho que o importante ressaltar também que não importa, começou, faz a trilha do caminho, né? Faz sua jornada, porque eu acho que é caminhando que a gente chega no lugar onde a gente deveria estar ou quer estar. O que falta muito para as pessoas, quando a gente fala principalmente do jovem ou do adulto também, que está perdido hoje, não sabe o que fazer, não sabe se muda de carreira, se não muda, é buscar realmente o autoconhecimento, é se conhecer. Porque quando você começa a se conhecer, você vai ter aquele momento de olhar para você, ver quais são os meus talentos, o que eu sou boa, o que eu faço com facilidade, o que eu tenho dificuldade. Porque quando a gente começa a se conhecer, facilita a decisão de trabalho, de vida, de opções. De escolhas, né? Eu acho que é fundamental a gente ter essa condição de escolher a partir daquilo que eu sou, né? Quando eu dava aula, muitas alunas chegavam a mim e falavam, professora, eu estou pensando em fazer faculdade disso ou daquilo, o que você acha? Eu digo, você gosta disso? Gosta? Fazia algumas perguntas. Eu falo, porque primeiro você tem que ver se você tem aptidão. Porque quando a pessoa tem um desejo forte, ela aprende no caminho, claro. Mas quando você já vai fazer alguma coisa que você tem uma facilidade, o resultado é mais tranquilo. E aí, essa escolha, muitas vezes, a pessoa faz por obrigação, porque o pai não foi médico, quer que o filho seja médico. Às vezes dá certo, muitas vezes não. Porque é importante você fazer por você. Igual quando eu vou orientar uma pessoa para fazer um planejamento, eu falo, quais são as metas de vida que você tem? Quais são os sonhos que você colocou na gaveta e não tirou até hoje? Então, vamos começar a olhar para você, para aquilo que você gostaria de fazer, o que te faz, né, vibrar, o que te faz ficar feliz. Porque, a partir disso, você vai traçar um planejamento para a pessoa. Ô, Sandra, você está falando aqui e eu, na categoria de psicóloga, vou fazer uma pergunta. E quando a pessoa não sabe qual é o sonho dela? Quando a pessoa fala assim, você pergunta para a pessoa, não sei, não sei, não sei. Existem muitas pessoas do não sei ainda. Sim, porque não se conhece. Então, quando eu encontro uma pessoa que ela não sabe o que ela quer, vamos para o básico. Aí é fazer o básico. Quem é você? Qual é o seu propósito? Aí você começa a escutar a história dessa pessoa e você vai ver que em algum momento ela colocou de lado um desejo, camuflou tanto que hoje ela diz que não tem. Mas não é que ela não tem, é que ela acredita que não é capaz, então é melhor eu dizer que eu não tenho sonho nenhum do que eu falar que eu tenho um sonho que é grande demais e que eu me sinto incapaz de realizá-lo. Então, geralmente, eu penso assim, que as pessoas, elas mentem, e mentem muito. Elas têm um sonho, sim, só que é melhor dizer que não tem, para facilitar, no caso da pessoa. Camufla, né? Deixa eu não escondido. Tenho, eu não sei, eu não vai sei. Me dar trabalho se eu falar que eu tenho, vou ter que correr atrás, né? Vou ter que fazer alguma coisa para esse sonho realizar. Porque hoje todo mundo sabe, ter um sonho e apenas um sonho, eu tenho um amigo que fala, em cada padaria tem um sonho diferente, né? Você corre atrás, você acha. Mas assim, quando a gente fala de sonho, de meta, de objetivo, de propósito de vida, que está tudo interligado, são formas diferentes de falar quase da mesma coisa, as pessoas sabem que tem uma habilidade para se desenvolver, um preço para pagar. E muita gente só quer o resultado, né? Não quer a jornada, não quer o preço que tem, às vezes, as escolhas que tem que fazer em função disso ou daquilo. Sandra, você tem, né, uma longa trajetória, uma bonita trajetória, acompanhando pessoas, desenvolvendo pessoas. Você percebe uma mudança na geração de pessoas que hoje esperam as coisas caírem do céu? Tipo Sim. assim, esperam um salvador da terra para me tirar daquela minha zona de conforto, para dizer o que eu tenho que fazer. Porque eu vejo que, por exemplo, na geração dos meus pais, dos meus irmãos, eles corriam atrás, sabe? Na dor, na luta, na dificuldade, no sol, na chuva. Sabia o que tinha que fazer, sabia onde tinha que ir e se esforçava para acontecer. E hoje tem aquela sensação de quando a gente está ouvindo ou conversando com as pessoas, que é como que ficasse esperando um salvador, alguém que me tira daqui, alguém que me diz o que eu tenho que fazer. Exatamente.
porque é na infância, né, que vai sendo formado, você sabe muito bem disso, os perfis. E a pessoa, essa geração, não todos, claro, tem as exceções, mas assim, a grande maioria, os pais tiveram uma vida muito sofrida, aí que eu vejo que é o ponto X da questão. Os pais tiveram uma vida muito sofrida e agora eles não querem que os filhos passem por isso. Então, desde que o bebê nasce, já começa a facilitar a vida desse bebê. E esse bebê cresce, fica um bebezão de 30 anos e o pai e a mãe fazendo tudo. Então, ele não tem que fazer nada. Então, por isso que fica desse jeito. Fica uma geração de pessoas mole. Eles não têm garra, eles não têm determinação. Por quê? Não tem o motivo para lutar, né? Não tem uma disposição, né? Porque não sabem o que querem, para onde vai, o que fazem. Falando agora, eu lembrei daquela história, né? Do pintinho no ovo. Para ele ser um grande galo ali, ele vai ter que espernear ali de bebê para ele crescer, para ele chegar no patamar de um galo de terreiro. Assim as pessoas. O que os pais estão fazendo hoje? O bebê está lá dentro do ovo, ele já vai, tira tudo, o bebê sai ali manquinho, já fraquinho. Então, cresce uma pessoa sem resiliência. Hoje, não pode falar não para uma criança. Ai, não pode botar num castigo, não pode dar uma palmada, não pode não sei o quê. E aí você vê, está criando uma geração de pessoas fracas. Porque elas não têm motivo para agir, elas não têm motivo para... Nunca recebeu um não. Isso, né? A infância é uma preparação da personalidade, do desenvolvimento das lutas, das buscas. E aí, se aquela criança não aprendeu a se defender, a entender como que as coisas funcionam na vida adulta, porque daí quando porque a ideia é o seguinte, enquanto tá dentro da família, a família tá protegendo, né? Mas chegou ali os 18, 20 anos, 30 anos, você tem que ir pro meio da sociedade. A sociedade não vai suportar. Né? A sociedade não quer gente que depende de tudo, né? E a gente ouve muito, até dentro das empresas reclamam muito porque não tem proatividade, porque se você pedir para tirar um copo do lugar, as pessoas não querem. E tudo por um nada vira uma guerra, né? Uma briga. Então não desenvolve essa habilidade de proatividade, de autodefesa. Porque exatamente são os desafios da vida que vai levar aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem para ser um adulto centrado, um adulto resiliente, que enfrenta os desafios. Agora, se a criança nunca teve um desafio para enfrentar, ela não cria essas coisas. E aí, quando chega na fase adulta, começa as cobranças. E aí, como não sabe reagir, vai o quê? Vai buscar nas drogas, vai buscar em outras coisas também. Começa a ficar ansioso, né? Preocupado demais. Essa ansiedade vai buscar prazer, né? Para o alívio desse... Porque como tá vazio, tem que preencher com alguma coisa. Como não tem um bom parâmetro, vamos dizer assim, interno, vai buscar fora e só vai encontrando, né, coisas negativas, na maioria das vezes, claro. Então, é muito importante a gente entender que a frustração, ela faz parte do desenvolvimento humano. E eu vejo muito isso com jovens, né? Trabalhei algum tempo também com jovens, e eu falava, olha, as regras são claras, são essa, precisa. Muitas pessoas entendem e conseguiram ter grandes resultados. Outras pessoas, se você coloca num ambiente e passa alguma regra, a pessoa já fala, não, eu não estou aqui, eu não quero, não posso. Por quê? Porque ela não tem resiliência para desafio. Ela quer tudo pronto e acabado. Sente uma insegurança muito grande frente aos desafios, né? E aí vem aonde você iniciou falando bem, as mentiras, né? Que a gente conta pra gente mesmo, porque o outro percebe a realidade. Mas a gente conta uma mentira e acredita nela, né? A nossa fuga diante do desafio, diante da realidade, diante daquilo que a vida tá pedindo pra gente. Então, é realmente bem... É muito interessante você que está nos acompanhando, que é pai, que é mãe. As frustrações da vida, elas não são... para deixar a gente para baixo, né? Mas é para criar força, criar resistência. Então é lógico que a gente não vai complicar a vida dos filhos, mas aquilo que for possível estimulá-lo a realizar ali na infância, amarrar um cadarço, uma dorzinha que caiu, não fazer aquela dor
como se fosse o fim do mundo, né? Criar um espaço de diálogo onde essas crianças e adolescentes possam falar o que sentem, o que pensam, né? Porque vem muito disso também, né? Às vezes não tem esse espaço de se expressar e aí vai guardando, né? Se sentindo inútil, se sentindo incapaz. Então, é importante a gente estar realmente atentos a como nós estamos desenvolvendo a educação dos nossos filhos, dos nossos jovens, porque também influencia toda uma sociedade, né? Com certeza, porque o ambiente, né? O ambiente influencia de forma positiva ou não. Então, é importante as pessoas hoje, adulta, que sente insatisfeita com a própria vida, com os próprios resultados, eu falo sempre, busca ajuda. Tem várias pessoas que, né, trabalham orientando, dando suporte, trazendo clareza para as pessoas. E o autoconhecimento é o pontapé, é a chave para tudo, é o autoconhecimento. Quando a pessoa busca se conhecer, ela vai ter condições de descobrir os valores que ela tem, o que ela pode fazer, o que não é permitido para ela, de acordo com o molde mental dessa pessoa. E essa pessoa ela vai buscando se comparar consigo mesma, no seu próprio crescimento. Semana passada, eu falando com um grupo de mulheres sobre autoestima. Qual que é o grande vilão? As pessoas... ela se compara com as outras mulheres, com outras pessoas. E o que a gente vê isso? Aprendeu em algum ambiente se comparar, sendo que nós precisamos comparar eu de hoje com eu da semana passada. Hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu fui o mês passado. O ano próximo agora, 2024, eu quero ser uma pessoa melhor do que eu fui em 2023. Melhor para mim, não para os outros. Eu não posso comparar eu com você. Você tem uma trajetória, uma história, uma experiência, um perfil, uma jornada, uma missão de vida. Eu tenho outra. Então, é falta até de inteligência, inclusive inteligência e inteligência emocional, cognitiva e emocional, quando uma pessoa se compara ou permite que alguém compara ela com outra pessoa. Eu não posso definir o que o outro faz, mas eu posso não me importar com a comparação que o outro faz. Ah, você é melhor do que fulano, você é pior, você é isso ou aquilo. Eu falo, eu tenho uma vida, um propósito, e estou na minha trajetória. A outra pessoa tem o propósito dela, a trajetória dela. Então, isso é um grande vilão hoje, a comparação. E aí baixa o quê na pessoa? A estima. Aí essa pessoa, ela vive se comparando, ou ela vai para um 8 ou para um 80. Umas pessoas querem fazer tudo que todo mundo está fazendo, que é o 80, porque fulana faz isso, eu faço, fulano faz aquilo, eu faço. Ou então ela vai para o 8, não faz nada, porque já que ela não vai conseguir, então não faço nada. Já se vitimiza. Já vai para o vitimismo. Vai pro vitimismo. Olha, você falando me fez lembrar até de uns episódios que a gente gravou na semana no mês da criança, porque também vem de casa, né? Esse olhar do externo. Eu costumo falar assim, gente, a gente cresce num ambiente, o ambiente já está preparado, as regras já estão ditas e a nossa educação ela é sempre voltada para o que o adulto diz. Então, a gente não, depois na adolescência, deveríamos ser educados para olhar para dentro de nós, mas isso não existe, né? Depois a pessoa na vida adulta ela vai precisar buscar isso. Então, como a gente não é educada, a gente vive buscando a aprovação alheia, porque quando somos crianças, a gente busca a aprovação dos nossos pais. Mas também nós já começamos a orientar pais, professores, pessoas que são responsáveis por crianças. Por exemplo, num episódio nosso, uma professora estava dizendo que a filha dela chegava nela, mãe, o que você achou dessa roupa? Aí chegava no pai, o que você achou dessa roupa? Aí ele, bonita, ficou legal. Não, essa não ficou bonita. Aí um dia a mãe se tocou, né? E falou assim, olha, filha, e você? O que você achou dessa roupa? Aí, esses dias, eu estava na casa de uma amiga. Aí a amiga, a menininha veio em mim, tia, o que você achou dessa roupa? Aí eu fiz a mesma coisa pra ela. Olha, e você? O que você achou dessa roupa? Então, é também através da educação transformadora que a gente vai ajudar essas pessoas a se aceitarem, né? A saber que elas têm um gosto, têm uma opinião e dentro do conjunto de valores, ela pode aceitar aquilo que combina com ela, né? E não necessariamente só buscar agradar o externo, né? Mas também parte de uma mudança de mentalidade social de cada um de nós, né? Eu já, inclusive, ajudei
em clínica, adultos, né? Porque você escolhe um estilo de roupa, daí você vai pro teu marido, seu marido não gosta, porque ele tem uma percepção de mundo, porque às vezes ele fica enciumado com a roupa que você veste, aí você vai lá e troca a roupa e não se sente bem. Então, assim, a gente precisa poder também ter essa chavezinha sendo virada de pensar, poxa, eu preciso me sentir bem com meus valores, com aquilo que eu gosto, com o tom de cor que me faz feliz, né, Sandra? Com certeza. Eu falo assim, ó, que o autoconhecimento, eu vou repetir, né, novamente, é a chave. Porque quando você se conhece, você não conhece só alguns traços, você conhece você cada dia mais. E nós sabemos que o autoconhecimento, ele é infinito. Cada dia você se surpreende com você mesmo e você descobre alguma coisa, você aprende, você faz um curso, você faz um treinamento, você faz uma mentoria, você descobre coisas que você nunca tinha pensado daquele jeito, por aquela perspectiva. Então, nós somos seres em evolução permanente. Então, o importante é eu estar bem com essa evolução. E quando eu me conheço, facilita, porque aí a opinião do outro não faz diferença. Eu posso ouvir, eu posso refletir sobre a opinião do outro, mas não ficar mudando só porque o outro isso, o outro aquilo. E quando a gente trabalha essa questão do autoconhecimento, vem muito a questão dos valores. Eu me movo pelos meus valores, pelaquilo que eu acredito, não muitas vezes pelo sentimento. E hoje as pessoas, a gente vê muito isso. As pessoas, elas se movimentam, elas fazem ou não fazem as coisas pelo sentimento. E eu oriento as minhas clientes o seguinte, sentimento muda. E agora, o que você crê, o que você acredita de verdade, os seus valores, quando você tem clareza disso, aí sim, isso baseia o seu movimento, o seu comportamento. Então, as pessoas estão perdidas porque elas não sabem quem são, não sabem quais são os seus valores, os seus princípios. Então, quando você vai fazer um planejamento, quando eu oriento uma pessoa para fazer um planejamento, é completo. Não é só fazer umas metas soltas. Não, você precisa saber se esse planejamento combina com seus valores. Porque tem gente que pega um planejamento pronto de outro e aí não vai funcionar. Por quê? Porque a raiz das coisas não estão ali. E hoje, planejamento é fundamental para você começar bem um ano. Então, a gente está falando disso o tempo todo. Comecei uma turma agora de planejamento para 2024, online, mas ainda tem algum outro grupo se formando. Por quê? Porque o planejamento não é pegar uma planilha da internet, colocar umas metas soltas ali e dizer, eu fiz meu planejamento para 2024. Sem link nenhum com a pessoa, com a essência daquela pessoa. Então, é muito importante a gente saber fazer um planejamento. Porque quando você faz um planejamento, você pode mudar ele no meio do caminho. Você pode colocar uma meta, depois refazer. E é até natural que isso aconteça, sim, né, sim, Sandra? porque não pode ser engessado, né? Tem que ser flexível. Agora, não ter nada para fazer, tipo assim, deixa a vida me levar, né? Muita gente tá assim, deixa a vida me levar. O que vem, tá bom, eu vou fazendo. E assim, facilita quando você tem um alvo, você tem uma meta mensal, semanal, diária, e aí eu falo assim, ferramentas tão simples que muita gente não usa. Eu deparo com pessoas, inclusive empreendedores, empreendedoras, que não usam uma agenda. Aí fala, não, Sandra, tá tudo aqui na minha cabeça, as minhas metas estão tudo aqui. Eu digo, olha, quanto tempo você está perdendo, quanta energia, guardando dados onde poderia estar num papel ou num celular agendado. Então, só para reforçar uma coisa que a Sandra disse, né? As pessoas falam assim, eu sou muito sentimental. Isso não é uma qualidade. Não é. Sabe por quê? O sentimento, às vezes, nos engana. Se a gente não tem isso que a Sandra está reforçando aqui maravilhosamente bem, autoconhecimento, o sentimento pode te enganar. Porque às vezes você pode ver uma situação, não ter toda a informação por completo e você sente. E aí você, dependendo do sentimento, causa um sentimento ruim ali e você acha que aquilo ali é a realidade. Não é. A gente já tem vários assuntos para dizer, olha, o seu sentimento nem sempre é a realidade sobre o que está acontecendo ou sobre o que você realmente é. Então, não dá para confiar em sentimentos. E porque muitas pessoas vão só confiando no sentimento, põe o pé na jaca. Com certeza. Porque eu falo assim, nós temos que ter
em intenções, né, baseada em reflexão. Ou seja, às vezes, por exemplo, um dia eu não tenho uma agenda para cumprir, tenho alguma coisa para fazer no outro dia e eu posso ter um sentimento de, não estou com vontade de fazer isso. Mas aí eu respiro e falo para mim, mas por que você não está com vontade? Vou fazer uma reflexão ali com aquele sentimento. Mas depois eu vejo que às vezes é cansaço, é falta de descansar, é falta de fazer alguma pausa, é alguma coisa que às vezes não tem a ver com aquele evento em si. E aí eu digo, eu não estou com vontade de fazer, mas eu entendi que é importante, está agendado e eu vou cumprir. Então, agir pela intenção positiva não pelo sentimento que é volútil. Não use o sentimento como bússola, né, para reger a sua vida. É importante ter sentimento, aguçar esse sentido, né, os nossos sentidos, mas não deixar levar-se pelo sentimento. Eu acredito que é mais deixar-se levar, ter bússolas como valores e intenções, porque é isso que a Sandra falou e o que a gente está ressaltando. Nem sempre o seu sentimento é a verdade sobre a realidade. E aí a gente entra em situações de relacionamentos, emprego. Às vezes deixa de pegar grandes oportunidades porque está com sentimento de medo, de fuga. Então, o sentimento ele não pode ser uma bússola para guiar as nossas escolhas. A gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Gente, eu quero convidar você que está aí nos acompanhando, pega um caderno, pega uma caneta, porque a gente está aqui com nada mais, nada menos com a Sandra Viana. E ela, além de ser mentora, é coach e ela acompanha também empreendedores e ela está aqui para dar uma dica. O nosso podcast de hoje é justamente para a gente falar sobre planejamento. A gente intitulou como Planejamento 2024. Mas a gente sabe, Sandra, que o tempo é uma condição cronológica para a gente se organizar socialmente falando. Mas se você quiser começar hoje, deve, né, Sandra? Não precisa esperar chegar 2024. Independente da situação que você se encontra agora, você sente que a sua vida está de perna pro ar e que algo precisa ser feito, pega seu caderno, pega aí uma caneta. Sandra, o que você pode dar de brinde para nós hoje, assim? Como que se deve começar um planejamento, né? Você já colocou bem a questão da importância, da subjetividade, o autoconhecimento para o desenvolvimento desse planejamento. Pensando agora que a gente está prestes a iniciar um ano e a gente quer viver bem, viver com qualidade, viver com mais leveza, quais os pontos principais que uma pessoa deve analisar quando for fazer um planejamento? Muito bem, é começar justamente anotando. Primeira coisa que eu vou dizer, assim, a ferramenta número 1 de um planejamento é um caderno e uma agenda. Caderno e uma agenda. Não vale um dos dois, é os dois. É os dois, são coisas diferentes. Porque na agenda você vai colocar pontualmente as atividades do dia, da semana, do mês e vai colocando. E o caderno, ele além de ser, né, para você fazer as anotações mais profundas ou reflexões ou algumas tarefas, no caso dos meus clientes, todo mundo tem que comprar um caderno específico para mentoria, porque lá vai colocar as atividades. Mas assim, o que eu digo? Primeira coisa, quem que vai fazer, quem que quer a vida, né, melhor? Eu. Então, eu preciso fazer o meu planejamento, não é? Não vou fazer planejamento para outra pessoa. Cada pessoa tem que fazer o seu próprio planejamento. E começa com o quê? Cuidando de você. Porque as pessoas, elas gostam de metas financeiras. Bem lembrado. Olha, isso é incrível. As pessoas querem metas financeiras. Eu falo, o financeiro é essencial para tudo. Mas primeiro você tem que começar a cuidar de você. Você tem que se colocar na sua agenda, que é até uma fala que eu faço constantemente, dentro de um programa que eu tenho, que é o Desconectar. Para conectar-se, eu falo, você está na sua agenda e você encontra pessoas que falam, nunca pensei isso. Então, ela não tem tempo de cuidar de si mesma porque ela nunca coloca ela na agenda. Porque se você não colocar o seu horário de ir para manicure, você não vai ter. Parece que é uma coisa tão óbvia, mas que a gente deixa passar, Batista, né? Falando, porque às vezes a gente vai no automático, né? Mas quando você fala, olha como faz a diferença, né? Porque eu trabalho com o básico. É o básico que as pessoas precisam. As pessoas têm uma ânsia, uma vontade do avançado.
Eu quero fazer isso, aquilo. Elas querem coisas que elas não dão conta. Então, eu falo, olha, começa com o básico. Compre uma agenda para 2024, compre um caderno e comece. Coloca primeiro o que você quer para a sua vida. Não o que você não quer. Geralmente, as pessoas começam dizendo, eu não quero ter o mesmo salário desse ano, eu não quero isso, eu não quero... Coloca o que você quer. Agora, tem que ter cuidado na hora de colocar as metas, porque você tem que olhar para você, como eu disse. Primeiro, você tem que cuidar da sua saúde. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual e saúde financeira. São as 5 saúdes. Quando você começa a cuidar dessas 5 saúdes, aí você coloca metas para essas áreas que eu falei aqui. E aí, quando você começa a fazer isso, isso vai ter o desdobramento das outras áreas da sua vida. Mas se você não fizer nem o básico, que é cuidar, por exemplo, uma coisa básica que eu falo, tomar água. Tem pessoas em Rondonópolis que não têm. Aí eu falo, vamos fazer uma meta, né? Vamos começar um planejamento, vamos fazer uma meta. Quantos litros de água você bebe por dia? Ela fala, não sei, acho que... Eu falo, então você não sabe. Então você não toma 2. Se você fala que acha que é 2, só é 2 quando você medir. E meta que é meta tem que ter medição. Tem que ter um parâmetro para você dizer, eu bebo 2 litros de água por dia, ou 3, ou 1, ou meio. Mas você tem que saber. Tem que ter clareza e objetividade. Mais ou menos não serve. Não é meta. E buscar estratégias, né, Sandra? Eu, por exemplo, para eu conseguir beber água certinho, eu tenho 2 locais de trabalho, né? Então, deixo uma garrafa de 1 litro em uma garrafa de... A primeira coisa, quando eu abro a porta, deixo minhas bolsas, pego a garrafa e vou encher. Porque eu sei que se eu sentar naquela cadeira, eu não levanto mais, né? Então, a gente tem que traçar... Mas essa estratégia, ela serve pra mim, né? Eu Sim. descobri que eu funciono assim. Eu não consigo ficar toda hora levantando. Então, eu entendi que se eu deixasse a garrafa visível... E de fato eu consigo. E quando eu não faço isso, eu já sei que vai passar batido. E aí a estratégia é ser montada com Sim. aquilo que você tem condição de realizar. Exatamente. Porque assim, você começa o planejamento cuidando de você, colocando você como prioridade na sua agenda. Aí você vai fazer metas para essa sua parte física, para o mental, para o emocional, para o espiritual e para o financeiro. E quando você divide as atividades, incluindo você como eixo principal do seu planejamento, as coisas começam a fluir. E aí você vai encontrando as estratégias. As pessoas querem estratégias sem definição antes. Estratégia para quê? Para ter mais dinheiro na conta? Se dinheiro, né, na conta fosse sinônimo de vida boa, de vida leve... Quantas pessoas aí têm muito dinheiro, um saldo positivo na conta grande, e elas estão depressivas, estão Suicídios. Tirando a própria vida, estão sempre sem dormir, né, nos remedinhos para dormir, porque não tem paz e tranquilidade para deitar e dormir. Então, o que eu estou dizendo? Dinheiro é importante? O financeiro é importante? Com certeza é importante. Eu brinco e falo, você não compra nenhuma Bíblia se você não tiver dinheiro. Mas não é só isso. A prosperidade, ela vai acima disso. E quem quer ter uma vida de paz e prosperidade tem que buscar realmente encontrar a essência e o propósito para viver. Porque quando você está vivendo um propósito, e as pessoas pensam que propósito é algo... não, às vezes é coisa simples. E as pessoas têm que parar de buscar coisas avançadas e começar a viver o simples. Quantos posts por aí a gente vê, né? Do básico, do simples, que faz tão bem para a pessoa. Agora, isso não é sinônimo de escassez. Tem que ter muito cuidado com essa medida, né? Porque senão tem gente que ela... eu gosto só do feio, do simples. Não, não é disso que eu estou falando. Mas a gente fazer o básico para ter os melhores resultados. Porque, afinal de contas, se eu quero uma vida melhor, eu tenho que planejar. Agora, planejar não é nada engessado nem para o outro, é para mim. É de acordo com as minhas necessidades, com o que eu busco, com o que eu quero, os meus sonhos, os meus desejos. E quando eu faço isso com alguém me orientando, facilita. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala, minha meta é essa. O que eu faço para a pessoa? Eu faço pergunta, mas para que você quer isso? Por quê? E aí, para quê? E quando a pessoa fala, não, nem quero mais isso, coloca uma coisa mais adequada.
Então, às vezes, tem gente que faz umas metas inatingíveis. Algo grandioso demais. Se a pessoa nunca fez uma viagem nem para Ubatuba, aí ela quer conhecer o Havaí. Por que não conhece primeiro Ubatuba? Está pertinho, mais barato, mais fácil. Então, vamos por etapa. Coloca os sonhos, É o tal de querer pular as escadas, né? Os degraus. E aí a gente esquece, né? Porque eu me baseio muito pela naturalidade, pela natureza. Então, por exemplo, quando a gente nasce, a gente não aprende a andar do nada. A gente dá um passo, cai, se escora nas coisas. E a vida é assim. Então, falando de uma vida adulta, o planejamento também é assim. Você vai planejar, vai construindo. Então, e aí eu também utilizo uma frase que eu gosto muito, né? Pequenas atitudes, elas transformam, né? Geram grandes mudanças. Então, realmente nós estamos estimulados a viver o que o outro vive e a pensar grande sem querer dar o primeiro passo. E aí assusta, né? Assusta muito os jovens, porque daí já começa a imaginar algo grande e não, você esqueceu de sair pelo menos do lugar onde você está. Então, eu acho que o planejamento, ele te coloca na realidade, né? Sai do ideal, da fantasia, do alcançar aquele objetivo, para você começar a pisar no chão, a dar os seus passos, né? Porque as metas, quando falamos de planejamento, ela tem que ter clareza, objetividade, tempo. Essa meta tem que ser temporal. O que eu quero, quando e para quando. Depois que eu defino as coisas maiores, aí eu venho com as atividades. O que eu vou fazer? Se eu quero passar o final de 2024 numa praia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a planejar de trás para frente. Então, o que eu vou fazer em janeiro para ir para essa praia em dezembro de 2024? Então, eu começo a fazer uma ação pequena em janeiro, outra em fevereiro, março. Então, eu vou construindo aquela meta. Quando chega em dezembro, provavelmente eu vou fazer aquela viagem. Agora, pode acontecer de não planejar e também dar certo? Acontece. Mas quando você tem um planejamento, você tem um mapa, você tem um guia. E ele é flexível. Se ele é bem feito, ele é flexível. E quando você planeja também, tem que ter as recompensas. Porque eu brinco e falo, meta sem recompensa é tiro no pé. Porque o seu sistema não vai se esforçar o suficiente para conseguir se não tiver um benefício. E aí, aquela coisa que você falou, né? Às vezes as pessoas não se programam e faz uma viagem. Tá, foi. Só que se a gente for fazer análise, a gente vai ver o quanto de coisa que essa pessoa precisou abrir mão ou passou por cima para poder realizar aquilo, né? Assim, às vezes coisas até que não deveria e fez para poder fazer... alcançar esse objetivo que mal planejado, que não planejou. E aí nós estávamos falando nos bastidores também, Sandra, das pessoas que só planejam na cabeça, né? Qual que é esse risco? Será que realmente consegue executar? Será que a mente é capaz de desenvolver tantas atividades e lembrar de tudo que precisa ser feito? Não fica coisa para trás? Depois, como que você orienta as pessoas que ainda acham que tem que ser só na cabeça? Primeiro que nossa cabeça, nosso cérebro, vamos dizer assim, é muito comparado com um computador, né? Se você vai deixando muito cheio de coisa, ele vai ficando cansado e a tendência é que fica acumulado. Então, se você pega um HD e começa a colocar muita coisa, às vezes desnecessária, chega um momento que vai estar aquela informação, tá cheio. Por que muitas pessoas ficam vivendo no estresse? Porque está tudo muito lotado, não tem pausa, não tem espaço mais. Então, o caderno, o escrever, além de ser neurológico, porque quando você escreve, automaticamente você vai criar uns caminhos, né, umas cognições no seu cérebro para aquilo, vamos dizer assim, se tornar mais real. Primeiro dentro da sua cabeça, depois fora. Por isso que eu sempre falo, pode digitar? Pode digitar. Mas eu falo, começa fazendo um rascunho à mão, porque quando você escreve é totalmente diferente o efeito. Sem contar que a escrita ela é terapêutica, Sim. Né? Existe até cursos ensinando as pessoas a se expressarem, a colocarem suas ideias, os seus planejamentos, porque tem um efeito muito semelhante à psicoterapia, né? Então você
tira de dentro, você visualiza e novos insights surgem. E sem contar que a gente está mais seguro, né? Tenho guardado. Se a mente falha, tá ali no caderno. Porque a mente ela tem que ficar solta, livre para criar, para ter ideias, para ter insights, até para você ir lá ver o seu planejamento, refazer alguma etapa, mudar alguma atividade. Mas você fazendo isso de forma tudo mental, o quê? Traz o cansaço. Porque muita gente está com esgotamento mental. Porque a mente está sobrecarregada de coisas úteis e de coisas desnecessárias. E eu ainda acrescento, às vezes tem muitas pessoas cansadas de, como um labirinto, elas pensam demais e não tem uma solução, não tem uma saída, porque não conseguem pedir ajuda. Exatamente, por isso que surgiu, né, as pessoas que estão trabalhando com essa área de orientação, de mentoria, que é justamente para você colocar suas ideias e ter alguém para cobrar. Porque qual que é o meu papel hoje, que geralmente eu falo para as pessoas? Eu não vou colocar metas na sua vida, eu não vou definir as ações, os sonhos seus, o que você vai fazer ou deixar de fazer. Mas quando você diz que quer ir uma coisa, eu vou te lembrar, vou dizer, e aí, fez a atividade? Vamos fazer o planejamento, depois vamos fazer as etapas. E aí, toda semana eu vou falar com você. E aí, Eliane, aquele orçamento que você ficou de fazer, você fez? Ah, porque amanhã você vai fazer? Então, assim, aí por que funciona? Por que funciona a mentoria? Por isso. Porque a maioria das pessoas que são empreendedoras, elas são donas do tempo e da atividade dela. Ou seja, e ela geralmente, se ela não tem como prioridade ela vai sempre fazendo para os outros, para os clientes, para a família e vai deixando ela. Então, quando vai para uma mentoria, a pessoa vai ter alguém que vai lembrar, olha, você falou que você queria isso. Você ainda quer? E aí, por exemplo, eu tenho uma cliente que de vez em quando eu falo, aquele sonho que você falou, você ainda quer? Quero. O que você já fez por ele? Falei, o sonho sozinho não vai sair andando. Você precisa construir as condições para que as coisas aconteçam e o seu sonho vire realidade. Então, é esse o meu trabalho hoje. O principal é esse, é orientar as pessoas e cobrar o que ela precisa fazer para que a vida dela seja mais leve, mais fluida, de forma simples, clara e objetiva, sem dar, vamos dizer assim, nenhum peso, nenhuma opinião. Eu falo, eu não dou opinião. Às vezes, em algum caso, sugestões e principalmente discernimento. Ó, esse caminho vai te levar para cá e esse outro te leva para lá. O que você quer? O que fica confortável para você? O que você dá conta, né? Tem pessoas que chegam com situações e ela fala, o que eu faço? A pessoa que está tão insegura de si que não... E aí eu falo, o que você dá conta? Isso vai ter isso de reflexo, isso vai ter isso. O que você quer? Qual desses dois preços você quer pagar? E aí você tocou num assunto que é muito importante. Eu tenho uma frase de trabalho sobre isso mesmo, né? Então, a responsabilidade, né, Sandra? Porque, assim, gente, os falsos eus, que muitas das vezes você, está embutido deles e não sabe. Então, às vezes, quando a gente pede opinião do outro, muitas das vezes não é porque a gente está inseguro. Muitas das vezes não é porque a gente não sabe. Sabe o que acontece? É porque se der errado, foi o outro que disse para você fazer. Ou seja, eu não quero assumir responsabilidades. E a vida adulta, ela todo momento, ela está nos chamando a responsabilidade. Então, eu escolho, eu vou ter que dar conta, né, de receber aquela responsabilidade, de assumir aquela responsabilidade. E aqui ninguém está falando de modo pejorativo, não, gente. Tanto nas alegrias quanto na tristeza, a vida adulta da vida infantil, da vida adulta, o discernimento, a diferença entre elas é justamente isso. Você tem condições de assumir a responsabilidade pela sua existência, pelas suas escolhas, né? Então, o que difere a vida infantil da vida adulta, basicamente é essa, né? Então, assim, presta atenção aí no seu comportamento, no seu dia a dia. Você é uma pessoa que está sempre deixando que o outro tome decisão. Você é uma pessoa que está sempre deixando que o outro escolha. Você está sempre pedindo opinião alheia. Pode ser que você saiba o que tem que ser feito. O que você não quer é assumir responsabilidades.
Porque dói menos dizer, não foi a minha psicóloga que mandou eu fazer isso, não foi a minha mentora que orientou para eu fazer isso. Ela pode falar para outras pessoas ou para ela mesma. E isso é bem delicado, porque nós que trabalhamos com pessoas, a gente sabe que eles vão falar. Só que quando você está brindada com as suas emoções, não te fere. Por exemplo, eu tenho clientes que começam, faz a mentoria 1 mês, 2 meses e ela para. Por quê? Porque não dá conta. Porque entende, né, que é ela que é autorresponsável na vida dela, o resultado dela é ela que está construindo, as escolhas são dela e que muitas vezes mudar dói. E precisa ter essa coragem, essa capacidade de dizer assim, eu vou mudar o meu resultado e sou eu que vou assumir um comportamento diferente, com hábitos diferentes, para que a minha atitude mude e aí sim os meus resultados mudem. E é isso mesmo, né? Então não tem como a gente alcançar novos resultados permanecendo a mesma pessoa. Então, eu já tô ótimo onde eu cheguei, mas do jeito que eu estou, mas eu quero conseguir isso. Não, alguma coisa você vai ter que mexer o quebra-cabeça aí pra dar conta, né? E aí, se falando novamente de que eu gosto muito de acompanhar o movimento da vida, a dor faz parte da vida, é uma expressão da vida, né? Uma expressão das nossas emoções. E aí a Sandra falou assim, que é muito real, as pessoas não querem sentir a própria dor. Ninguém tá dizendo daquela dor física, de você quebrar um membro, né? Não, a gente tá falando daquela dor de crescimento, da dor muitas vezes mental, espiritual, que nos eleva, que nos transcende. Então essa dor as pessoas fogem muito. Quer sempre o doce, quer sempre o bom, né? Aquilo que não traz desconforto, mas a gente já sabe por A mais B que o conforto ele é bom até o momento. E se você não sair, não vai evoluir, não vai crescer. Essa dor que eu falo geralmente é a dor do fazer, porque as pessoas sabem que para ter precisa ser primeiro. Só que entre o ser e o ter existe o fazer. E as pessoas não querem fazer, elas não querem se dispor a fazer o que precisa fazer. Então, dói fazer, dói acordar cedo, dói ir para academia, dói ler um livro, dói ouvir uma mentora, dói ouvir, né, um podcast, prestar atenção, anotar, dói querer fazer diferente. Dói ter que mudar o paladar. Fui educado a comer doce, chocolate e gordura e agora eu sei que isso não faz bem pra minha saúde, que eu preciso ter um paladar adulto. Muitas coisas na vida adulta dói, né? A mudança, ela dói. Só que a mudança também transforma, né? Faz você alcançar a vida que você nasceu para viver uma vida digna, uma vida abundante, uma vida de qualidade. E nisso também, Sandra, eu sempre gosto de falar, a gente precisa renovar os nossos conceitos. Com certeza. Porque muitas das vezes a gente ouviu na infância, na adolescência, culturalmente falando, algumas coisas que não cabem mais pro dia de hoje. E a gente carrega como se fosse uma verdade única, né? E aí vive errando e não sabe. Às vezes a crença, os conceitos que foram repassados para nós já não servem mais para o estilo de vida que nós queremos alcançar. Então, por isso que buscar conhecimento é para todos, né? Não podemos cansar de buscar conhecimento, autoconhecimento, conhecimento com outras pessoas, com outros profissionais, com pessoas que podem me ajudar. E eu vou dizer mais. Quem não estiver aberto para 2024 para evoluir vai ficar para trás. Não é, Sandra? Com certeza. Cada ano que passa, a necessidade de você estar bem com você, para você conseguir viver nesse mundo cheio de interferências, cheio de coisas que não cabe nem comentar aqui, nós precisamos nos preparar. Porque se a gente estiver bem, o movimento externo não nos atrapalha tanto. Pode incomodar um percentual, mas não 100%. Porque a gente percebe que as pessoas elas estão muito na onda, né? É a onda X, é outra onda. Mas quando eu sei quem eu sou, para onde eu vou, que nessa vida aqui é só uma passagem, que eu estou aqui de passagem, que a minha morada não é aqui, né? É no céu. Então, do jeito que eu entendo, do jeito que você entende, mas todas as pessoas sabem que ninguém vai viver aqui para sempre, e que nós temos que nos preparar para viver
aqui muito bem, mas principalmente para a nossa vida eterna, que lá é eterno, o nome já diz, é eterna. E as pessoas sabem disso, mas fazem de conta que não sabem. E aí elas querem mágica, elas querem fórmulas mágicas, e elas querem resultados prontos e acabados, querem que alguém faça para ela o que ela precisa fazer. Porque quando a gente fala de melhores resultados, primeira coisa, você precisa mudar as suas atitudes, o seu comportamento, que envolve os seus pensamentos, envolve todo o seu eu, para que você melhore a ponta, o resultado. Então, se eu quero melhores resultados, primeiro eu preciso melhorar. E eu tenho buscado isso, 1% melhor todo dia. Então, quando eu aprendo coisa nova e eu coloco em prática, porque conhecimento demais torna a pessoa obesa. Tem muita gente obesa mental. Por quê? Porque ela faz 10 cursos da internet, 20 podcasts por dia, 20 isso, 20 aquilo, só que ela não faz nada. E ela tem aquela impressão que ela sabe tudo. Eu estava conversando semana passada com uma pessoa, aí eu falando para ela algumas coisas do comportamento dela, e ela falando, mas isso eu já sei, isso eu sei, isso eu sei. Eu digo, isso tudo é justificativa. E você não ouve. Porque as pessoas só ouvem o que ela quer. Né? Então, quando a gente fala também de planejamento, a gente fala, olha, primeiro você tem que definir se você quer mudar os seus resultados, sabendo disso, que você é responsável por seus resultados. E aí depois você busca modelos, você busca pessoas para te dar suporte, porque é muito tranquilo quando você está sozinho, você não tem com quem discutir. Mas quando você busca alguém para te orientar... Ninguém te afeta, né? E aí, assim, e hoje eu falo, quando você começa numa evolução pessoal, você vê tranquilamente, assim, que o outro é só o outro com a opinião dele. E eu vejo isso também, né? Às vezes, na condição de psicóloga, eu vou dizer assim, que não é só a questão do outro, né? Mas é a questão eu mesmo, né? Então, às vezes, a gente foge da gente mesmo, daquilo que precisa ser melhorado em nós. E aí há uma grande responsabilização do outro. E às vezes o outro tem nada a ver, ele só tá tentando viver a vida dele. E ele também, às vezes, não tem o autoconhecimento. E aí a gente cai nessa onda de sempre o outro. Não, o alto lá eu acho que é mais profundo, é sobre você mesmo. Tudo é sobre você. É sobre nós mesmo. Então, assim, eu me canso das vezes de olhar algumas coisas na internet que as pessoas excluem umas às outras e pisam umas nas outras e dizem que o outro e é aquilo e é isso. Eu falo, gente... É porque não estão cuidando da própria vida, sobra tempo. Porque eu falo assim, tempo, quando né? você começa a cuidar da sua vida de verdade, com todas as áreas, com todas as dimensões, não sobra tempo. Tem pessoas que falam, Sandra, você viu isso, viu aquilo? Eu falo, não vi. Às vezes eu vou ver, porque se é de um cliente, eu vou olhar alguma coisa até para dar um feedback. Mas, na verdade, muita coisa acontece e eu não estou sabendo. Por quê? Porque não é do meu interesse. Não vai mudar nada na minha vida. Você tem tanto tempo, você tem Muitas pouco tempo coisas. para cuidar de si, né? Não vai perder tempo. E uma outra coisa que eu vejo muito, assim, é a questão do outro, né? As pessoas jogam para o outro a culpa, a responsabilidade, para não assumir. E quando eu escuto muitas pessoas falar, aquela pessoa não podia ter falado aquilo. Eu digo, pode sim. Mas não pode. Eu falo, olha, pode, porque ele falou. Tem boca e fala. Agora, o que você faz com o que você ouviu? É seu isso. Essa escolha é só sua. A pessoa pode falar e você olha, escuta e diz, não tem nada a ver comigo. Não fui eu, não é assim. E quem que dá esse poder a nós de termos esse discernimento? É o autoconhecimento, né, Sandra? Não tem por onde fugir. Então, para eu saber distinguir o que é do outro e o que é do meu, é esse caminho, é esse processo do autoconhecimento. Para eu saber administrar as minhas emoções com relação àquilo que o outro provoca e eu sinto, é o autoconhecimento. Então, a partir do autoconhecimento, eu posso dizer, eu estou sentindo, eu melhoro até a minha comunicação, né? De assumir as responsabilidades daquilo que eu estou percebendo, daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou vivendo. Porque o outro é o outro, de certa forma, ele foi colocado ali por algum motivo. Né? Senão a gente ia viver numa ilha. E tem muita coisa que se me irrita no outro, ou eu tenho em falta ou em excesso, né? Sim. Então, porque o outro, muitas vezes, é um espelho daquilo que eu não suporto, daquilo que eu não entendi ainda, não ressignifiquei na minha vida, então isso me irrita no outro. Porque quando eu entendo, o outro não pode me irritar.
Porque eu falo, tudo é uma jornada, é um processo. Quando eu comecei lá atrás no autoconhecimento, então, o que eu aprendi primeiro? A contar até 10, né? A sorrir, respirar. Depois de um tempo, você começa com um entendimento tão mais trabalhado que a pessoa, você olha, você já faz uma leitura e já diz, não tem nada a ver comigo, isso é a dor daquela pessoa, tá tudo bem, e você não pega. Então, até a questão de ter uma vida mais leve, porque você não começa a carregar as coisas dos outros. Então, o perdão. Quando eu ouvi um vídeo, há muitos anos atrás, de uma pessoa dizendo que eu não perdoo mais ninguém, então fez uma polêmica danada na internet, e depois a explicação é essa que eu estou usando hoje para mim. É tipo, eu não perdoo mais ninguém. Por quê? Porque eu nem fico com raiva. Por que eu vou perdoar? Então, eu já não pego a bronca do outro. O outro fala, é a dor dele. O outro deixa de falar é porque não deu conta. Então, se você faz essas escolhas de forma consciente, você vive muito melhor. Às vezes, vem um sentimento, vem uma raiva, você faz o quê? O seu comportamento não pode corresponder àquilo que você sentiu. Você administra o que você está sentindo conforme seus valores, né? Exatamente. E aí, assim, eu não mudo, às vezes, uma coisa que eu sinto. Mas eu mudo o quê? O meu comportamento, o jeito que eu me comporto diante do fato, diante das coisas. Então, mudar o comportamento é isso. Independente do que o outro está falando ou fazendo, eu tenho a minha meta, eu tenho o que eu preciso fazer. E cada dia mais que você treina, porque tudo é treinamento. Treina ouvir as pessoas na essência, treina ouvir você. E entendendo você, automaticamente você vai entender ser humano, porque você é da mesma espécie. É da mesma espécie. Gente, olha que coisa mais gostosa. Nosso podcast, ele sempre passa voando quando a gente está falando de coisa que importa, que faz a diferença e que vale a pena. Eu quero convidar você a mandar esse link para outras pessoas que, com certeza, todo mundo precisa planejar melhor os seus dias, né? E as informações que nós trouxemos hoje são dicas de ouro para que você comece bem até mesmo o seu dia seguinte, né? Não precisa esperar a virada do ano, não. Pode começar agora a colocar em prática, pensar na sua vida, o que você quer de melhor para o restante, né, dos seus dias. E aonde que nós podemos te encontrar, Sandra? Como que as pessoas podem comprar o seu trabalho, te conhecer? Olha, o meu Instagram é Sandra Viana, com 2N, LP. Lá tem um link, né, do grupo do Desconectar, e a pessoa pode me mandar uma pergunta sobre esse podcast e pode falar comigo também no WhatsApp, que na medida do possível eu vou estar respondendo sem nenhum problema. E aí também na nossa página do Insta a gente vai estar deixando o Insta da Sandra, quem quiser também pode perguntar lá e a gente direciona para ela. E então esse é o nosso presente para você no nosso podcast, porque eu sei a importância da gente se organizar, criar disciplina. Não importa o momento que você está vivendo na sua vida, se você é adolescente, jovem, já tem uma vida mais adulta, se já é idoso. Se você ainda está vivo, vale a pena viver uma vida com qualidade. E disciplina e planejamento são ferramentas essenciais para que a gente tenha, então, essa vida leve, livre, que a gente tanto almeja e deseja para você. Sandra, gratidão por você estar aqui conosco. Espero que em 2024 a gente possa se ver novamente nesse podcast. Sucesso e vida longa para a sua vida e sua profissão. Obrigada, Deus abençoe. Amém. Um grande abraço para você. Ficamos então até a próxima segunda. Fiquem com Deus e até mais.